Oi, gente! Fala com a gente! Hoje a gente está gravando com a doutora Amanda. Tudo bem. Doutora Amanda, psiquiatra, que coincidiu de ser no mês da saúde mental, né? Vocês não pensaram nisso? Não, na verdade foi depois. Depois que a gente fez o convite, que a gente pensou. A gente falou, nossa, coincidiu. Janeiro Branco. Isso, Janeiro Branco. A campanha meio nova, né? É nova mesmo, né? É. Eu não conhecia. Sim. Mas seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes, né? E que bom que é num mês tão importante para a saúde mental, que hoje é tão falado, né? A gente vê o crescimento, né? Com relação a essa parte nossa que há um tempo atrás não se via tanto, né? Então se apresenta pra gente, porque é doutora, é mãe, é esposa, exatamente. Bom, primeiro, obrigada, pessoal do Fala com a gente pelo convite. Eu quase não gosto de falar, né? Vou falar aqui um pouquinho, agradecer. Bom, então meu nome é Amanda Careno, eu sou fernandopolense por morada, que a cidade me acolheu muito bem. Estou aqui faz uns 14 anos na cidade. E sou psiquiatra e sou casada e tenho 3 crianças. E minha vida vai organizando esses pontos todos, né? Então, é uma correria. Não é fácil, mas a gente aprende, né? A gente aprende. Então, eu sou muito grata por estar aqui hoje, por poder trabalhar aqui nessa cidade, por poder falar com vocês um pouquinho hoje sobre os assuntos que vocês quiserem. E da onde que você veio, Amanda? De onde que... Eu falo que eu sou meio andarilha, viu? Eu tenho muitas origens, né? Então, Fernandópolis, se for ver, é uma das cidades que eu mais tempo morei, né? Eu cresci em São Paulo, mas eu nasci no Nordeste, nunca morei, mas tenho uma raiz importante, muita família lá, tenho muito contato afetivo. Cresci em São Paulo e depois eu fui fazer faculdade em Rio Preto. Então, eu estudei em Rio Preto, onde eu conheci meu marido, Leandro, que é aqui da cidade, então todo mundo conhece ele, né? E terminei a faculdade, fui estudar em Campinas, fui fazer a residência em psiquiatria, que são 3 anos. Lá eu tive a oportunidade de terminar a residência fora, eu fiquei 3 meses em Nova York terminando a residência, então tive essa experiência de morar fora. E de lá eu vim para Fernandópolis direto, casada já. Já veio casado. Meu marido pegou, laçou e falou, vou levar, né? Então eu tô aqui e sou muito grata, assim, né? Que se for ver, a menor cidade que eu morei, mas me trouxe muita coisa boa. A cidade me trouxe muita coisa boa. Então eu gosto muito daqui. Então, hoje eu me sinto também fernandopolense, né? E psiquiatria sempre foi o que você... Não, imagina. Você fala de saúde mental, né? As pessoas têm um pouco de receio de psiquiatria, né? Então, você imagina, eu tenho 42 anos. Quando eu era criança, eu escutava essa palavra, eu tinha um pouco de receio, porque a gente tem na mente umas coisas pesadas de psiquiatria, Principalmente há um tempo atrás, Nossa, né? É uma coisa que, se você for voltar no tempo não muito, as coisas que você via da psiquiatria, de como tratava-se as pessoas por não ter formas de tratar, era muito violento, né? Então, eu acho a palavra psiquiatria uma palavra pesada. Eu achava quando eu era criança, assim, que eu escutava psiquiatria, sem saber o que era, né? Mas a medicina era um desejo, sempre o meu desejo foi... Pensei em fazer enfermagem, minha mãe é enfermeira, pensei em fazer odonto, mas meu pai é médico, né? Eu era uma criança um pouco frágil fisicamente, eu era uma criança que tinha asma, frequentava muito ambiente de tratamento. E aí a medicina foi virando uma realidade. Aí, quando eu entrei na medicina, que eu fui saber o que era psiquiatria de verdade, né? Então, foi uma ideia que foi crescendo em mim, a gente vai conhecendo, então foi uma descoberta. Não era aquela coisa assim de, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Sabia que eu queria cuidar de gente. Mas de que forma não foi tão simples assim, não. Porque eu acho que a gente precisa conhecer as coisas para saber realmente, tirar os estigmas, saber da realidade. A gente tem que ver com os nossos olhos, né? E foi isso que eu fiz. E você acha que hoje em dia melhorou essa questão desses estigmas da psiquiatria? Acho que tem muito ainda, né? Preconceito. Mas o próprio fato, assim, de vocês mencionarem, né, Janeiro Branco, eu achava que vocês tinham me convidado em virtude de Janeiro Branco. Então, foi uma coincidência feliz, né? Foi. Mas, assim, o simples fato da gente poder falar sobre isso já é um sinal, né? Mas, para vocês terem ideia, antes de eu chegar na cidade, eu já pensava, assim,
vou para uma cidade menor, vou atender uma clínica que tem outros profissionais. Às vezes as pessoas não vão, que estão na sala de espera, não vão querer que saibam que está indo ao psiquiatra. Isso. Eu acho que não é assim para todo mundo que a gente abre essas coisas. Hoje as pessoas falam com mais naturalidade, mas há 14 anos, aí eu sempre tive um costume assim, a minha secretária chama o meu paciente, eu espero o paciente na porta. Hoje menos. Hoje ali a nossa sala de espera compartilhada, eu chamo o paciente direto, porque eu pensava que para algumas pessoas poderia ser muito tranquilo, os outros que estão lá fora saberem que foi o psiquiatra, para outros poderia não ser, poderia ser um fator ainda maior impeditivo de procurar o tratamento. Então ainda tem gente que não procura pelo estigma. O estigma ainda é uma das maiores causas das pessoas não buscarem ajuda em saúde mental e psiquiatria. Com a psicologia eu acho que menos. Eu acho que a psicologia ainda tem essa questão, essa resistência também, mas um pouco menos do que a psiquiatria. Mas melhorou. Melhorou e eu sinto que a gente está numa construção de uma nova realidade, um paradigma novo em que as pessoas vão priorizar a saúde mental cada vez mais. Sim, e psiquiatria não trata só, né? São inúmeros transtornos mentais que a gente precisa, né? Bom, como uma estudante de psicologia, eu fico indignada quando eu vejo alguém falar que não quer procurar ajuda por conta disso, ou que tem resistência, assim. Mas normalmente essa resistência vem de um pessoal mais antigo ainda, não é? Também. As pessoas mais velhas, os homens têm um pouco mais de resistência. E pessoas que têm alguma crença, alguma ideia, fizeram alguma relação. Esse tipo de movimento, a pessoa nem sabe muito bem de onde vem. Porque de que forma que você constrói a ideia sobre isso? São várias coisas que aconteceram na vida, várias referências que você teve, às vezes até dentro da tua família, de alguém que fez um tratamento e não foi tão bem sucedido no passado. Às vezes dessa questão de como a sociedade fala sobre o tema. Mas ainda assim é verdade que as pessoas mais velhas ainda têm essa mentalidade de questionar se depressão é uma doença mesmo, se psiquiatria se é necessário. Mas tem pessoas jovens também. Eu escuto muito no consultório, principalmente mulheres que tratam e que às vezes o marido que nunca veio acompanhar, porque eu sou super aberta da família vir, eu gosto de conhecer a família. Aí não vem e fala, você não pode mais tomar remédio, o tratamento ainda nem terminou, ainda nem está consolidado, a pessoa começa a melhorar e a família já questiona, mas tem medo dos remédios, né? Então eu sempre acolho isso, eu sempre olho, vamos entender que ideia que essa pessoa construiu do que é tomar remédio, por que ela pensa isso? Traz a pessoa aqui, vamos conversar, para eu explicar como é, né? Porque é isso que eu falo, sem informação de qualidade, a gente toma conclusões incorretas, né? Então eu sou muito a favor de dialogar, de informar, de entender por que você pensa desse jeito, falar, olha, tem esse dado, no que eu puder ajudar a falar sobre essa informação, eu sempre gosto, eu gosto muito. Então eu falo muito, eu falo bastante na consulta, eu falo bastante, porque eu acho que a gente tem que divulgar a informação. E como que funciona uma consulta com psiquiatra? Aí a consulta com psiquiatra, ela deve ter um modelo, mas varia muito também de quem é o profissional que está atendendo. Então, não existe assim uma regra única. Existem coisas que a gente pratica numa boa medicina e uma coisa que é muito importante para alguém que quer exercer a medicina bem é fazer uma boa anamnese. O que é a anamnese, né? O pessoal que está assistindo, é a entrevista médica. Então, é uma coisa que a gente aprende ao longo da faculdade. Sim. E a anamnese psiquiátrica, com o psiquiatra, ela tem uma estrutura. Para mim, é um momento de ouro, o primeiro encontro com o paciente. É um momento que eu deixo um tempo longo, que eu pergunto quem ele é. Eu não vou direto assim, o que está te trazendo aqui, Ellen? Eu vou querer saber quem você é, quantos anos você tem, com quem você mora, se você tem filhos, se você teve outras uniões, até onde você estudou, se você trabalha, se você gosta do que você faz, se você tem fé, se você tem religiosidade. É o momento de conhecer a pessoa. Então, eu pratico dessa forma. Eu faço uma anamnese bem extensa, que me ajuda a entender o que traz você aqui, mas quem você é. Quem é essa pessoa que está sentando um pouquinho, né? Porque em uma hora e meia, assim, você conhece um pouco da pessoa. Mas eu gosto de fazer uma anamnese bem extensa. Então, todo médico que encontra um paciente pela primeira vez deve fazer uma entrevista inicial bem feita para fazer o diagnóstico, né? Sim. Então, o objetivo é você fazer um diagnóstico, uma hipótese, para oferecer um tratamento àquela pessoa, né?
Então, é uma conversa. Então, as pessoas têm medo, né? Mas a consulta psiquiátrica é uma conversa que, quanto mais aprofundada, na minha opinião, e mais tranquila, melhor. Melhor. Porque aí a gente tem mais meios para entender o paciente. Porque, ao contrário de outras áreas da medicina, a psiquiatria ela não usa tanto exames para fazer um diagnóstico. Então, a pessoa está diabética, como que você descobre? Ela começa a emagrecer, a ter, fazer muito xixi, ter muita sede, procura um médico. Como fecha o diagnóstico? Aí o médico que é bem informado vai desconfiar, vai pedir uma glicemia, fechou o diagnóstico de diabetes. A psiquiatria não é assim. As entidades, a ansiedade, a depressão, a bipolaridade, o pânico, o TDAH, eles não têm um exame que você peça que fala, é isso. É uma soma de evidências. Então, você tem que investigar o paciente, né? Então, ela é muito única, uma área muito única e é fascinante, né? Porque você conhece as pessoas. E assim, tá muito generalizado, deixa eu lá abrir a minha pergunta. Existe mais diagnóstico porque mais pessoas procuram ou realmente teve esse aumento de pessoas com TDAH, por exemplo? Porque hoje em dia a gente ouve falar muito em TDAH. Né? Até adultos que são diagnosticados com TDAH depois, né? Exatamente. Então, esse diagnóstico se dá pela maior procura das pessoas ou realmente... Acho que tem 3 fatores aí. Tem um aumento, as pessoas estão procurando mais ajuda. Tá? Uhum. Existe sim um aumento do sofrimento psíquico e existem mudanças na forma de ver o diagnóstico. Então, por exemplo, quando eu me formei há 14 anos, eu fiz uma residência num lugar muito bom, eu estudei na Unicamp, a gente tinha uma referência diagnóstica. Aí depois de uns anos ela mudou e ela englobou um pouco mais sintomas. Então hoje, por exemplo, para fazer diagnóstico de TDAH, você não precisa encontrar aquela criança que necessariamente não tem parada. Você pode encontrar uma desatenção como impulsividade e fazer um subtipo. E antigamente também olhava-se pouco para como evoluía o transtorno. Então hoje a gente entende o TDAH, que você deu esse exemplo, como algo que envolve atenção, envolve impulsividade, envolve um comportamento muitas vezes de uma hiperatividade motora, mas envolve uma disfunção executiva. Então a pessoa ela tem dificuldade com atividades muito complexas que não tragam uma motivação. Então mudou o construto e a gente hoje tem uma visão mais ampla. Também acho que a gente está vivendo num mundo que propicia muito mais um TDAH. Né? Eu não acho que não tem um componente ambiental, eu acho que tem. Então, acho que tem vários pontos que justificam. E também tem muita gente achando que qualquer coisa é TDAH. A gente está achando isso. Tem umas doutores modas, da internet. Doutores da internet. Porque se você for falar assim, procrastinação é comum no TDAH. Mas quem que não procrastina? Nunca, nada. Tem TDAH. Então, a missão do médico é ir lá e pegar você e você chegar aqui para mim. Muito comum o paciente chegar, eu tenho TDAH, eu tenho isso. Eu falo, você estudou. Você está me trazendo muito redondinho o seu diagnóstico. Que ele mesmo fez no Google. Não é assim que um paciente chega, pronto, né? Então aí eu já vou investigar muito bem. Não precisa de consulta, Pra quê? Ele já sabe. Só falta chegar e falar, eu quero esse remédio. O Google e o Instagram também, porque hoje no Instagram, eu acho o Instagram, a melhor parte do Instagram, que eu acho que aqui a gente vai para o Instagram também. Vai os cortes. Eu gosto muito da ideia de que o controle da informação, ele não é só de poucas pessoas. Porque antes uma pessoa, para ficar famosa, ela tinha que ser cantor, passar na Globo. Hoje não, hoje as pessoas podem se comunicar sem depender de um grande veículo. Ela tem uma conta pessoal, ela pode, né? Isso é bom. Sim. Só que eu acho que também é arriscado, porque aí tem lá muitas informações que não são filtradas. Mas tem muitos médicos hoje prestando informação de qualidade no Instagram. Então tem especialistas em TDAH, em bipolaridade. Só que a hora que o leigo escuta isso, é muito fácil você se identificar com um monte de coisa. Eu, quando estava começando a fazer psiquiatria, deu um nó na minha cabeça. Eu falei, gente, será que eu tenho um desses transtornos? Eu na faculdade fico. Eu tenho não isso. tem isso. E eu tenho isso. Não é? E eu tenho isso aqui. Eu acho super Aí normal. faz uma lista. Quer ver quando vai estudar transtorno de personalidade? Pois é. Que é um tipo de transtorno que é da forma da pessoa ser. Sim. Só que tem que ser muito disfuncional para fechar o diagnóstico. Mas se você estudar um traço ou outro, todo mundo vai se identificar. Então, o perigo do Google, do Instagram, sem o médico, sem o psicólogo,
é a pessoa aí se identificando, se sugestionando, e aí ela acha que ela tem um diagnóstico que na verdade ela não tem. Então a gente precisa filtrar. Então eu também dou aula na faculdade, né? Eu falo para os alunos, pô, o paciente chegou para você, falou que tem pânico, TDAH, você tem que saber o que é o transtorno para investigar se aqueles sinais e sintomas realmente estão lá para concordar ou discordar do paciente. Não o paciente que vai chegar e falar, eu tenho isso, e você vai falar, então toma esse remédio. Infelizmente, às vezes isso acontece. E a pessoa fica frustrada quando você fala, não, você não tem. É porque, sim, a pessoa fica frustrada. Porque ela vai certa de que ela tem. Não concordo. E, na verdade, eu não posso falar em uma avaliação se a pessoa tem ou não tem algo categoricamente. Porque eu preciso ver a evolução do paciente. Então, às vezes, eu faço uma hipótese de um diagnóstico e depois eu mesma me corrijo. Ou o paciente evolui daí a uns anos e mostra um outro sintoma. É uma especialidade, assim, difícil, assim, de... Você precisa de tempo, às vezes, para ver a realidade ali daquele diagnóstico. Então, às vezes, eu vou falar, olha, hoje eu não acho que é, ou hoje eu tenho dúvidas, então eu peço escalas, faço baterias de escalas, peço uma avaliação neuropsicológica, alguns casos eu faço isso, para poder construir, e o paciente está se conhecendo melhor. Porque eu acho que, não é o que eu falo, eu acho que o paciente ele tem que se conhecer. Então, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH, eu tenho bipolaridade, eu não acho que isso é um rótulo. Eu acho que é uma coisa que o paciente ele tem que entender, para ele entender de como ele... Que só faz parte dele, é só... Faz parte dele, que tem tratamento, que são fases que ele passa. Não gosto muito de uma visão muito autoritária, assim, médica, do tipo, ó, esse é seu diagnóstico, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Antigamente era muito assim, a medicina. Uhum. O médico ali como um deus e acerta o diagnóstico e me trata. Acho sim que a gente tem que acertar o diagnóstico, tratar, mas com a participação do indivíduo. Eu gosto muito dessa visão de... E a gente aprende com as pessoas, né? Vocês estavam falando que o legal do podcast é ouvir as histórias, né? Sim. Eu também. Eu sou fascinada pelas histórias. Fascinada. Eu aprendo todos os dias. Eu tenho vezes que eu esqueço, que eu tô tão prestando atenção assim, eu falo, eu tenho. Eu tenho que perguntar. Amanda, eu falei, e assim, dúvida, né? De quem faz terapia, tá? Você faz terapia? Faço de 20 em 20 dias. Inclusive, o terapeuta tá de férias, dá uma saudade dele, semana que vem tomando mensagem. O recesso dos terapeutas. Minha dúvida que eu tenho é a seguinte, quando eu comecei a fazer terapia lá atrás, porque eu fiz um tempo e depois parei, é o seguinte, quando eu comecei, lógico, tem questões, igual você falou, que te levam a fazer terapia. Mas, por exemplo, assim, por conta de psiquiatria e tudo mais. Minha dúvida é, como teoricamente, desmontar esses estereótipos que as pessoas têm quando chegam numa consulta? Porque quando eu fui fazer as minhas primeiras, eu tinha que sempre ouvir aquela expressão, porque pessoal aí, psicólogo, psiquiatra, é coisa de doido, coisa de maluco. Então, assim, ou por exemplo, são diversas formas que você, igual você falou, por exemplo, depressão é falta tipo assim, de uma surra, alguma coisa assim. Uhum. Como desmontar essas ideias que às vezes as pessoas chegam ouvindo de outras, tipo assim, mas que não atrapalhe o teu trabalho. Você fala assim, não, beleza, você tem essa ideia, mas vou dar uma desmistificada daquilo que você pensa, porque muita gente deve chegar assim para você ainda meio com bloqueio, né? A maioria das pessoas que chegam hoje para um atendimento comigo vem porque quer. Então, uma das perguntas que eu faço é, foi você que marcou a consulta, alguém que sugeriu, alguém que te encaminhou? Para eu entender como o paciente chegou ali. Porque às vezes vem uma história assim, foi meu filho que marcou, foi minha filha que marcou, eu não queria. Aí eu pergunto, você não queria estar aqui? Não, eu não queria estar aqui. Então eu já entendo que ali tem um processo que eu preciso mostrar para a pessoa se ela realmente tem ou não a necessidade de estar ali, né? E eu creio que isso se dá no contato. Eu acho que se dá por essa entrevista cuidadosa, a gente mostrando interesse na história da pessoa, porque é muito legal. Uma coisa que as pessoas têm pouco tempo hoje é de realmente ter tempo para as outras. A gente tem contatos hoje mais superficiais, porque a gente vive muito corrido e a gente muitas vezes não tem tempo para uma conversa profunda, ou a gente se distrai com a internet e em vez de estar ali com a nossa família passando um tempo mais profundo, a gente está passando reels e shorts e TikTok, que é realmente algo que causa dependência, porque é muito estímulo e compete, né?
Mas eu acho que quando a gente tem um contato real com a pessoa, calmo, a gente consegue mostrar um outro lado. Isso para tudo. Eu acho que mesmo que a gente sentasse aqui usando um estereótipo, a gente seja Bolsonaro ou Lula, se a gente sentasse com respeito aqui, a gente se escutaria com o tempo e conseguiria ver que a gente tem coisas em comuns e coisas que não são. Sim. Então, eu acho que o momento da consulta, ele é assim. Mas, às vezes, a pessoa ela não estava pronta ali para o tratamento, ela ainda não tinha aquela aceitação. Então, às vezes, ela volta, ela aceita o tratamento. Às vezes, não, quer ver atender adolescente. Adoro atender adolescente. Por muitos anos, eu trabalhei no CAPS AD, e aí vinham adolescentes com problemas que adolescentes não deveriam ter. Graves. Sim. Se o Estatuto da Criança e Adolescente fosse respeitado, fosse praticado, a gente não teria aquela situação acontecendo. Mas não é a realidade. A realidade é que a gente tem muito a crescer ainda, né? Enquanto uma sociedade que protege a infância. Quer ver que esses meninos querer tratar? Tinha que ter um jogo de cintura. Aí você tem que usar de estratégia. Você não pode ser rígido. E normalmente tem que você entrar no mundo consegue. deles. Eu não sei em que porcentagem eu consigo, mas eu acho que de uma forma satisfatória. Você ter um contato real, né? Porque a hora que a pessoa vê o seu real interesse, a pessoa se sensibiliza. A gente saber que tem alguém interessado na gente não é legal? Não. Alguém querendo saber a sua história, alguém quer saber... É difícil você ver isso hoje. Então, eu acho que a consulta é uma oportunidade. Para mim, é uma oportunidade de ter um contato profissional, é lógico, né? Mas de poder escutar mais sobre as pessoas. A gente aprende muito com isso, né? Então, eu penso que essa é uma forma. Porque se chegar essa pessoa ali, não fui eu que marquei, eu estou aqui porque, meus filhos insistiram. E você não se determinar a ter um tempo ali de qualidade? E você não dorme, toma isso e vai embora? Pô, a pessoa não vai voltar, né? Já aconteceu muito comigo de falar, eu vim pedir uma segunda opinião, porque eu fui no médico, ele me atendeu em 5 minutos, já me deu a receita e não era isso que eu queria. Acontece muito, né? Então, às vezes a pessoa precisa de um tempo. E aí, aqui tem estudante de psicologia, a gente sabe que quando a gente fala, vocês falam aqui, isso é terapêutico. A gente fala, a gente evolui, a gente cria insight, a gente entende nossa própria situação, você faz terapia. Para que serve isso? A gente fala, a gente redimensiona o que a gente está falando, então a gente se compreende melhor. Então, eu acho que são oportunidades que a gente tem de mudar a forma da pessoa refletir. Então, no meu Instagram está assim, psiquiatra e reflexiva. Porque eu estou sempre refletindo sobre alguma coisa, pensando, aprofundando. Respondi? Não, respondeu. É que eu sempre brinco assim, quando as pessoas falam assim, você faz terapia, né? Igual você tem. Eu falo assim, olha, eu não fico falando aos 4 ventos, eu faço terapia. Mas é tipo assim, se você perguntar pra mim, Delmar, você faz terapia? Eu falo, eu faço. E é bom pra mim. Talvez não seja bom pra você. Mas se você quer ter uma experiência, tudo, eu falo assim, vai lá, faz uma sessão, tudo, mas pra mim é bom, pra mim me ajuda. Mas eu não sou assim, tipo, eu não sou aquele pessoal que tem os testemunhos de terapia, né? Eu não sou o testemunho de terapia. Eu falo assim, não, todo mundo tem que fazer. Eu falo, não, pra mim é bom, pra mim é importante, talvez pra outra não seja e tudo mais, mas eu acho legal ter experiência. Eu já fui testemunha de terapia. Você já foi de falar? Quando eu fiz terapia e eu tive alta, eu falei, gente, vocês têm que fazer, porque eu tenho ansiedade. Fui medicada por um tempo, hoje não tomo mais medicação, mas fiz terapia, fiz acompanhamento. Fez tudo certinho. Fiz, hoje eu tô zen, tô calminha. Tá até estudando a área. Aí hoje eu fui estudar a área. É um assunto muito interessante, né? Eu sou fascinada, eu adoro assistir, principalmente vídeo sobre psiquiatria, sobre transtorno, eu sempre gostei. Foi por isso que eu resolvi partir pra área. E pelo jeito vai dar certo, né? Ai. Mas a gente tem isso hoje no mundo. Ainda. Hoje existem 2 realidades. Os testemunhos de terapia, que é esse povo que fica lá, faz terapia, eu faço terapia. Que aí eu acho que até irrita um pouco algumas pessoas, não a mim, óbvio, que eu acho legal. E ainda tem os que negam a psicologia. A gente vive essa realidade hoje. Mas eu acho que é uma transição de realidade. Eu acho que vai ser mais, a gente estava comentando aqui, sobre como está sendo mais procurado a psicologia, a psiquiatria como profissão, porque as pessoas elas estão percebendo que se você não estiver bem mentalmente, vai ser muito difícil você estar bem na vida mesmo, né? E como estar bem mentalmente? Não tem uma receita.
precisa de ajuda muitas vezes, né? Então, eu gosto muito quando o paciente procura. Eu trabalho muito em parceria com muitos psicólogos, porque eu acho que quando a gente fala, a gente se desenvolve. Ah, Amanda, eu vou falar com o meu esposo, vou falar com o meu melhor amigo. Não é igual, tá? Tem que ser um espaço neutro, um espaço que você reflita. Então, eu sou, assim, partidária. Eu também não sou testemunha de terapia. Eu sempre falo que eu faço porque eu acho que até para os pacientes entenderem que não precisa você estar doente para procurar. A psiquiatria não. A psiquiatria a gente procura quando a gente está em momentos de sofrimento mais agudo. Mas a psicologia ela é um espaço de desenvolvimento para mim e tratamento muitas vezes. Então, eu acho que a gente vai... Hoje é um espaço para falar sobre isso também, desconstruir um pouco. Eu fui assistida por uma psicóloga no Luci Montoro. Foi o período que o Pedrinho fez, era atendido lá, né? Sim. E quando a doutora Regina, na época, me encaminhou para psicóloga, porque o Pedrinho não fala, né? Na hora eu fiquei assim, mas gente, por que eu vou passar por uma psicóloga? Por que eu vou passar por uma Foi psicóloga? estranho para você. Foi, assim, mas eu gosto de falar, né? Então, Você chegou lá? e eu levo para minha vida muitos conselhos daquela época, que já tem um tempo, né? Eu fiquei junto 2 anos com a Gabriela. E tem coisas que ela me ensinou durante esse período que eu trago para a vida, né? Por exemplo, o Augusto não sou eu. Às vezes eu falo, né, isso, porque ele parece muito, eu quero coisas dele, mas não sou eu. Então, ele tem a personalidade dele. E ela me ensinou isso, Caiu né? essa ficha, né? Nossa, e foi muito legal, porque é igual você Praticamente disse... faz... igual você disse agora. A gente vê coisas, né? Ouve coisas que às vezes a Natália me falando, ou o Delmar me falando, ou o Pedro, meu esposo, falando, é diferente, né? A psicóloga, né, no meu caso, era uma mulher, ela mostrou direções que estavam ali para eu ver e eu não conseguia enxergar. E eu vou te dizer outra coisa. Não foi ela que te ensinou isso. Ela te ajudou a perceber isso. Sim, ela exatamente você. estava ali e eu não conseguia enxergar. O seu conteúdo chegou e ela te ajudou a dar sentido para aquilo. Te Exatamente. ajudou a ter essa percepção, porque isso que você falou é muito interessante, porque a gente muitas vezes vive esperando que o nosso parceiro, que um amigo, principalmente o marido, né, os filhos, eles adivinhem as nossas necessidades, eles se comportem da forma como a gente se comportaria. E nunca vai acontecer isso. Nunca vai, né? Só que se você não está com a janelinha da reflexão aberta, não adianta eu falar. Não entra que nem entrou em você. Você falou que foi uma coisa que mudou a sua forma de pensar. Então não foi uma fala solta. Ela aconteceu dentro de um processo que você que abriu. Sim. E aí que vai a transformação. Porque senão a gente ficar dando conselho, mudaria, né, as pessoas. Mas a gente precisa de coisas que estejam ali um processo, né? Então é um exemplo bom. A família em si, por exemplo, eu estou precisando de ajuda, vou te procurar, né? Não me sinto bem. Mas a família, ela é um fator determinante se vai ser positivo ou não? Esse tratamento? No fim das contas? Às vezes sim, às vezes não, né? Mas o apoio familiar, ele é fundamental. Ajuda. É fundamental, porque você está falando do ambiente em que a pessoa se desenvolveu e muitas vezes em que ela está inserida, né? Então a gente sabe que o ambiente hoje, ele determina mudanças de expressão gênica. Então, às vezes, a pessoa tem uma predisposição genética a uma patologia e o ambiente em que ela cresce pode aumentar aquele deflagrar ou pode silenciar. E a pessoa não ter a patologia, mesmo que ela tenha a genética. Então, o ambiente em que a pessoa está inserida, ele é muito importante para o tratamento. Mas eu sempre acho que também a pessoa não pode ficar colocando na conta da família o próprio resultado. Eu gosto do desenvolvimento individual. Porque eu não posso ficar contando que o marido vai parar de beber, que o filho vai ser mais compreensivo, mais empático. Eu preciso que aquela pessoa ela pense em ferramentas para lidar com aquele ambiente, que ela desenvolva isso. Então, sim, apoio familiar é muito importante, tá? E aí vai depender do caso, pode sim ser um fator que atrapalha o tratamento ou que faz toda a diferença.
Se é um caso grave, a gente não trata sem família. Quando a pessoa já perdeu a condição de discernir, de se cuidar, de se proteger, sem rede de apoio familiar, você não trata. Outros casos, o tratamento foca mais no indivíduo, mas eu gosto de trabalhar em conjunto com a família, sim. E muitas vezes eu encaminho o paciente para a terapia familiar, quando eu vejo que aquele contexto ali de falta de diálogo, comunicação, estresse, conflito, é um dos determinantes do sofrimento que traz ele ali, né? Então, trabalhar a família é trabalhar vínculo também, né? Mas eu falaria sobre isso agora 3 horas. Porque falando isso, eu lembro, eu já tive um caso na família que, tipo assim, uma pessoa foi chamada e aí chamaram uma pessoa próxima da família. Não sei se foi porque não pode contar. Então, assim, não sei se foi porque foi algo que foi contado e aquela pessoa era a raiz de alguma questão ou se foi porque era necessidade para entender o problema. Porque, assim, tem diferença. Uma coisa é eu contar algo sobre você e o problema ser você, e outra coisa é você me contar um problema e eu achar, igual você falou, que possa ser genético e eu achar que a raiz do problema possa ser alguma coisa, tipo, com o pai, com a mãe, com irmãos e por aí vai. Então, eu já vi casos. A gente precisa convocar, né? Eu gosto de conhecer a família, mas não é a regra, assim. Tem pacientes que hoje, por exemplo, tem uma paciente, o esposo nunca entrou, estava na sala de espera. Seu esposo vai entrar? Não, doutora, eu prefiro que ele não entre. E não era uma situação que precisava mesmo da presença dele, porque não era grave, é um tratamento de um transtorno de humor, não tem risco, então não sentia necessidade, né? E ela vivia bem com ele, nunca trouxe queixas sobre a convivência. Mas não tem, você tem que avaliar individualmente, né? Bom, continuem aí que eu vou pegando. Não, o que eu queria perguntar também quais são a quantidade de casos assim, que você mais atende de transtorno, assim? Então, isso eu gosto de falar bastante, porque as pessoas pensam no psiquiatra como um médico de transtornos mentais que tiram o paciente da realidade, né? Tem o estigma da psiquiatria, eu acho que eu não gosto de usar a palavra louco, né? Mas as pessoas têm como médico de louco, né? E aí, e hoje a prevalência do atendimento no consultório é muito mais de transtornos de ansiedade, transtornos de humor, depressão, bipolaridade. Pessoas que estão passando por um momento difícil e aquilo deflagrou um sofrimento, mas que todos nós poderíamos ser o caso. Então não tem aquela coisa de, nossa, procurou... A minoria dos casos que tem uma gravidade alta, hoje a gente evita internações, né? Eu estava comentando hoje num atendimento que eu estava, assim, acho que eu realizei, não sei se eu realizei alguma internação ano passado, não lembro, 1 ou 2 no máximo, porque a gente evita, né? A gente tenta tratar o paciente no ambiente dele. Então a maioria é ansiedade, depressão e ansiedade é a maioria, né? E uma doença que é muito prevalente, que as pessoas procuram um pouco, que deveria mudar, que eu espero que isso mude, é a dependência. Principalmente a dependência ao álcool. As pessoas elas vão procurar, ela é comum, é uma porcentagem grande da população que tem dependência. E só que a procura por tratamento é pequena. Às vezes só vai procurar quando já está muito grave, a dependência já está muito instalada. E aí é mais difícil tratar, né? Ela é uma doença que vai evoluindo em estágios, né, em contínuo. Então, é uma coisa que deveria aparecer mais, mas infelizmente aparece pouco. Mas como que a pessoa, no início, sabe que é dependente de álcool? Tem critérios para o transtorno, né? Então, se a gente for ver, as pessoas pensam no dependente de álcool como aquele cara que acorda tremendo. Aquilo é uma fase de agravo de dependência, né? Então, os critérios para o diagnóstico, eles envolvem desde um critério que unicamente não faz diagnóstico, é a tolerância, que é você começar a ficar forte para a bebida. É um critério. Sozinho ele não faz diagnóstico. Na classificação americana, 2 critérios já falam de um transtorno leve, porque é para você já começar a olhar. Mas normalmente uma pessoa não procura ajuda nessa fase. Nunca, o álcool o uso do álcool é naturalizado, né? Se eu começar a beber e perceber que eu tô de uma taça, de 2, de 3, passando para 4, você tem que ligar o seu sinal vermelho. Só que as pessoas têm dificuldade em entender isso, né? Aí ela vai evoluindo, né? Tolerância é um dos primeiros sintomas, né? E a abstinência física é um dos últimos. A pessoa ela vai centralizando o funcionamento dela para que ela tenha ali a frequência. Ela vai abandonando interesses em prol do consumo da substância.
ela vai tendo uma rotina meio assim, todo dia ela bebe mais ou menos naquele horário, usa outras substâncias. Estou falando de bebe, né? Mas uma dependência muito comum é o tabaco, né? A pessoa tem ele ali aqueles momentos do dia. Procura também ajuda na questão de cigarro? Procura? Muito. Cigarro tem tratamento, dependência da nicotina, gente, tem tratamento e é um dos tratamentos que a gente consegue ajudar mais, tá? Muito, muito, muito. A gente começou, antes de começar a gravar, a gente estava falando sobre o cigarro eletrônico e o vício. Que veio como algo que não é tão inócuo, né? Mas é nicotina. E aí hoje a gente tem várias pessoas tendo complicações pulmonares e o que vicia no tabaco é a nicotina, né? Então ela causa dependência. Então vicia também, né? E geralmente esses vícios, eles vêm junto com algum outro... Geralmente, né? Com algum outro transtorno. É comum, né? A gente chama isso de comorbidade, né? Comorbidade, 2 morbidades juntas ou mais. É muito comum. Muito comum o TDAH, muito comum a depressão, muito comum o transtorno de ansiedade, bipolaridade, muito comum. Pode ser uma dependência isolada, mas é muito comum que tenha alguma coisa ali por baixo, principalmente na mulher. A mulher que que se torna dependente, ela às vezes está num outro sofrimento e vai levando para o álcool, né? Mas é uma patologia extremamente comum, e que leva muitas pessoas embora, né? Então, o cigarro ainda é uma das principais causas de doenças preveníveis cardiovasculares, e câncer, né? Uma das principais causas de morte evitável, é a principal causa de morte evitável no mundo inteiro. E o álcool, eu faço uma reflexão, quem já me ouviu falar vai lembrar. O que o álcool traz de bom para a nossa sociedade? Qual é o benefício que a gente tem como sociedade pelo álcool? Não o Brasil, o mundo inteiro. O que ele traz de bom? Alguém pode me falar, pô, socializa, é gostoso, desestressa, né? São momentos de confraternização. Aí eu falo, põe na balança o que ele traz de dano, né? Aí a gente poderia pensar em como a gente vai entrando nessa maré, né? Não sou muito rígida, não. Gosto de tomar um vinho, mas eu estou falando que as pessoas, elas acabam indo no automático e elas perdem o controle. E aí é como você falou, a pessoa não percebe. E aí a família começa a ver, começa a falar e a pessoa geralmente resiste. Então, se ele não tiver uma abordagem mais precoce, ele vai evoluir. E aí evolui com acidentes, violência doméstica, doenças, né? As pessoas sofrem muito por conta de dependência, né? A pessoa, o indivíduo e quem circunda. Então, para cada dependente, a gente tem 4, geralmente, familiares acometidos. Uma criança que cresce num lar, isso é muito comum, gente, escutar. Tá? Hoje que eu atendo mais adultos, crianças eu atendo eventualmente. Eu falo sobre a infância com todo mundo. E aí a criança cresce num lar que tinha consumo, que tinha violência, é uma marca. É isso que trouxe o diagnóstico? É uma junção de fatores. Mas esse tipo de estresse na infância é um dos determinantes, porque aí você tem mudanças na expressão gênica e nas cascatas de regulação do corpo-cérebro, resumindo, né? Então, não devia uma criança ser exposta a esse nível de vulnerabilidade. Eu falei que eu falo muito. Não, mas então, e eu tô aqui, tipo, onde eu esqueço que passa o que falar também. Não, o que eu fiquei pensando foi o seguinte, Amanda, tipo assim, eu já fico horrorizado quando eu vou pra academia 6 e pouco, eu já vejo um cara bebendo. Não, pode beber, mas 6 e pouco da manhã, tem gente que tá fumando 6 e pouco da manhã, eu falei, rapaz, não tem limite. Mas teve alguma coisa que você já olhou e falou assim, caramba, isso aqui é pesado até pra mim? E, tipo assim, tudo bem, sim, eu sou profissional, você não trabalha, mas você falou, cara, mas isso aqui é muito pesado, vamos tratar. Tipo assim, você não vai falar, lógico, do paciente, mas você pensa, cara, isso aqui é do nível... Todo dia, assim, não, todo dia não, né, mas assim, eu faço uma abordagem que é muito voltada para um atendimento próximo, humanizado e na identificação. Então, eu me sensibilizo cotidianamente. E sim, já vi situações muito graves, muito graves. De você falar, eu tenho fé, né? Eu pergunto para o paciente se ele tem fé. E de na hora falar, eu preciso de ajuda, porque essa situação aqui é muito grave. Então, que eu seja um instrumento para ajudar essa pessoa, para fazer o que eu posso também, saber que eu tenho uma limitação e ter a rede necessária, mas direto.
Porque o sofrimento das pessoas, ele é cotidiano, ele é comum. As pessoas estão em sofrimento. Mas precisam saber que tem onde procurar ajuda, né? Eu falo assim, sofrer faz parte da vida. A gente não tem e não pode sofrer sozinho. Não tem como não sofrer, mas vamos procurar ajuda, né? Não fica sozinho. Assim, a gente trabalha com jovens, né, do EJOCRE, e são muitas histórias, né? Já de quando eu comecei a ouvir histórias, uma que eu demorei um pouco para entender o porquê que a pessoa ela se corta, né? Que assim, não que eu julgava, mas eu não conseguia compreender, né? Porque Até é muito entender, diferente. muito diferente, até entender que aquela dor que ela estava causando nela precisava para ser maior do que a dor que ela estava sentindo, né, mentalmente falando, né? A gente escuta isso. Então, como é isso? A gente tem que acolher a dor, né? Então, o comportamento autolesivo é uma coisa que é um sinal de alerta, né? Ele assusta muito as pessoas e teve essa onda agora, tá tendo, né? De que com a internet e tudo, parece que um compartilha com o outro. Eu não gosto de que isso seja uma coisa naturalizada, né? Então, toda vez que eu atendo, eu digo para a pessoa, olha, eu entendo a sua dor, nós vamos falar sobre a sua dor, e eu preciso que você se comprometa no seu cuidado. E você, quando você faz isso, você não se cuida. Então, eu gosto da pessoa ter a crítica sobre como o corpo dela é importante. Então, tudo bem, você está em dor, vamos falar sobre a dor, vamos tratar dessa dor. Acolhe a dor e falar sobre dor, a gente está aqui para isso. Essa é a nossa missão, né? Então, óbvio que sim, tem situações que até para a gente são sensibilizadoras, mas você pode me falar sobre qualquer conteúdo doloroso seu, que eu estou aqui para te acolher. Porque é aí que você vai poder dimensionar isso e ver que tratamento que a pessoa precisa. E eu gosto de falar, são pessoas geralmente jovens que têm um comportamento. E aí eu gosto de ter um papo assim, direto mesmo, de falar, ó, é um mecanismo de manejo, mas que não é funcional, é disfuncional para você. Então vamos tentar manejar a dor de outra forma, vamos pensar juntos, eu preciso que você... E não tem como você julgar ou proibir. Se você tiver com esse impulso, me conta. Então, é uma coisa que quando a pessoa realmente procura o tratamento, eu vejo evolução positiva. Mas é um sinal de alerta importante para a dor psíquica, né? Sim. Que é a dor de sofrimento mental. Então, é um sinal de alerta. Mas você está certa, assim, a gente muitas vezes não vai entender porque você nunca se sentiu numa situação como essa. Mas a gente não precisa entender 100% tudo, a gente tem que acolher. Porque assim, na verdade é o julgamento de quem está vendo, né? Às vezes a gente julga de uma maneira, mas é igual a doutora disse. Às vezes a gente tem que entender o porquê e orientar para procurar ajuda. Superficialmente, né? É muito fácil julgar, tudo. A pessoa pode te julgar por qualquer coisa, né? Sem te conhecer. Por qualquer coisa, né? Imagina um comportamento tão estranho como esse para quem não sofre, né? Então, o mais fácil é você... Nossa, que absurdo. É difícil entrar em contato com a dor do outro. E ter tempo para saber a história daquela pessoa, né? E entender que o que não dói em você pode doer muito outra pessoa. Eu falo muito isso também. Muito. Quando eu vou, às vezes lá a gente tem umas conversas quando a gente tem que conter algumas crises. Porque quando você trabalha num ambiente que tem muito jovem, você precisa conter algumas crises. E aí eu sempre falo isso, eu falo, gente, às vezes o que não dá pra você, dói pra aquela pessoa, porque fala, aquilo ali não é nada. Não é nada pra você, mas pra aquela pessoa é. É muita coisa. Né? As pessoas não entendem Quando isso também. as pessoas caem essa ficha na vida, as pessoas se libertam, sabia? Sim. Porque a hora que você para de ficar bravo com a outra pessoa por conta da forma como ela é, você sofre menos. Entendeu? Sim. Então, quando você aprende que o outro tem outro funcionamento, que ele tem outro caminho, você tem menos raiva, você aceita, você acolhe. Mas essas são conquistas que a gente tem na vida, de entender que você é diferente do outro e que a gente sabe disso, mas a gente ainda espera que o outro haja como a gente. Né? Que o outro tenha a mesma tolerância, que se comporte numa situação problema ou num trabalho. Mas eu não faria isso. Né? Quando você percebe isso, você se liberta. Eu falo que é libertação. Isso foi uma das coisas que eu mais tratei em terapia e foi onde eu mais, assim, eu senti que
que evoluir Você ficou mais leve, não ficou? Nó, muito. De não julgar, de olhar para aquela Muito. realidade e pensar, poxa, por que será que essa pessoa tentou suicídio porque acabou o namoro? Não foi só isso. Ah, que absurdo a pessoa tentar suicídio porque brigou com os pais, porque acabou o namoro. Isso aí é um pontinho de um iceberg. O que essa pessoa está vivendo? Lógico que não foi só isso. Mas se isso para a pessoa é um gatilho, quem sou eu para julgar, né? Mas as pessoas julgam. Nó. Julguem menos, pessoal, porque a vida é melhor. Não, é. Tenta entender o outro. Ai, não, né? Eu tive, você falou da questão do suicídio, eu tive um caso o ano passado, uma pessoa próxima a mim, né? E o que eu achei interessante do caso foi que ninguém julgou. Que legal. Sim, lógico, todo mundo entendeu, todo mundo ficou triste, todo mundo era as pessoas que eram próximas, mas ninguém julgou. Assim, Acolheram. Aconteceu e tal, a gente, lógico, deu suporte para quem ficou, né, familiares todos, amigos, mas ninguém julgou. Eu acho que eu falei assim, eu pensei nisso depois, eu falei, olha, acho que tá aí algo interessante, porque antigamente o pessoal falava assim, qualquer problema, o pessoal falava assim, a gente está criando uma geração fraca, eu já ouvi isso, sabe? Falar de geração fraca, que a gente não está preparando as pessoas pelos problemas mais e tudo, mas eu achei interessante, sabe, assim, um caso de, tipo assim, eu falei, olha, interessante e tal, e é bom isso, quando você vê isso. O ano passado, a gente sempre fala aqui, né, a gente fez uma peça no ano passado falando sobre saúde mental, entendeu? Então, é interessante poder levar essa mensagem para tirar justamente essas ideias, como é que eu posso dizer? Esses pensamentos, né? Essas coisas que eles já têm enraizada no ensejo de cada um. Mesmo. É um preconceito, literalmente. Doutora, trabalhar, é que sai doutora e sai Amanda, né? Ô, Amanda, trabalhar uma pessoa suicida é muito difícil, né? Aqui já tem... Eu não diria a palavra difícil, pode ser desafiador e geralmente é bom, porque a pessoa melhora, entendeu? Tem como melhorar. Então não existe assim, o suicida, a pessoa que sempre vai tentar. Uhum. Existe a pessoa que chegou num momento da vida que a dor que ela estava sentindo psíquica, ela não conseguiu transpor sozinha. E aí às vezes ela vai para esse caminho. Só que quando a gente consegue acolher, a grande maioria dos casos, os indivíduos melhoram. Então eu já vi de tudo, viu? Já vi de tudo. Já vi, mas é desafiador. Tem casos muito graves. E a gente também, às vezes, né, a gente consegue impedir as estatísticas com atendimento 90%, não 100%. A gente não é onipotente, né? Uhum. Então a gente tem que lidar com essa frustração também, que às vezes você fez o seu melhor trabalho e você não conseguiu, né? Mas a maioria das vezes a gente consegue ter evolução. Então, eu acho que hoje mesmo uma pessoa que eu atendi e estava com ideação suicida, na época, com pensamentos, eu tratei dele, ele está bem melhor. Ele falou, nossa, a mãe de uma amiga minha foi internada porque estava com pensamentos suicidas. Você interna por causa disso? Eu falei, não, eu vou atender, só vou internar, sou muito grave. Ah, mas internaram. E há 3 meses ele estava. E ele não está mais, né? Então, eu gosto, eu acho que é para isso que a gente está ali. Eu acho que ainda bem que quando a pessoa chega com essa clínica, eu falo, ainda bem que chegou, ainda bem que está aqui. Porque a maioria dos casos que se consumam não conseguiu chegar no tratamento. A maioria dos casos que realmente consumam não conseguiu ajuda. Então eu vejo como uma oportunidade mesmo de ajudar a pessoa. Muito legal. E um assunto que me interessa muito quando a gente fala de psiquiatria, eu falo que eu perco muito tempo, mas não é perda de tempo porque é legal ler sobre. Mas você chegou a atender algum caso ou de algum diagnóstico durante a residência, alguma coisa de psicopatia, por exemplo? Tem. Bastante. Só que são pacientes que eu já tive vários, a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Uhum. Aí para as pessoas que estão assistindo e entenderem, talvez, não sei se vocês têm é um transtorno de personalidade que vários pensadores questionam se é uma doença, mas é uma pessoa que tem um perfil de personalidade de funcionamento, que tem uma frieza, um distanciamento emocional, que não vincula, que ela é sempre voltado para o próprio benefício,
tem uma dificuldade enorme de empatia, né? A pessoa ela tem uma barreira ali para o outro, então ela está sempre voltada para o próprio benefício. E aí a gente vê isso de várias formas se apresentar na sociedade, né? Desde as pessoas que cometem crimes friamente, eu brinco que às vezes nos altos escalões da política, porque a pessoa tem que ter muita frieza para fazer algumas coisas, né? Sempre justificar, porque a minha família está precisando, né? Mas tá aí. Só que é difícil que a pessoa chegue só com esse diagnóstico. Porque a pessoa não tem crítica de que é um funcionamento que traz sofrimento, porque ela não vê o sofrimento do outro. Ela só vai procurar se ela tiver uma situação de sofrimento, e aí a gente vai ver que tem mais de um diagnóstico ali, conhecendo o paciente. Então, eu não sei se você quer saber se eu já atendi alguma pessoa que cometeu crimes bárbaros. Tipo isso também. Porque tem essa curiosidade também. Ele pode chegar desde os crimes bárbaros, né, como a gente vê midiático, até você certamente já conviveu com algum. Com certeza. Entendeu? Então, eu não gosto, eu gosto muito da psiquiatria. Mas essa área você não gosta? A parte forense, que é a parte que lida com a parte criminal, é uma área que eu nunca quis me aprofundar. Eu sei, entendo, não me recuso a atender, mas eu, por exemplo, nunca quis fazer perícias, é uma coisa que eu não sou muito afeita. Mas sim, já tive experiência de atender, por exemplo, pessoas que cometeram homicídios. Já. Pessoas que, dentro de quadros mentais e fora, ou que cometeram violência sexual. Eu sempre tive muita curiosidade também sobre a família, para um caso de um diagnóstico desde uma criança, por exemplo. Porque eu já li muito de que é difícil diagnosticar a criança, porque a família meio que se entra em negação, né? Mas é comum um diagnóstico criança ou não? Porque a gente não diagnostica personalidade em crianças e adolescentes. A gente espera chegar na vida adulta para consolidar, né? Mas a gente tem alguns sinais que podem se apresentar precocemente. Mas aí eu vou te dar uma visão otimista, tá? Tá, preciso. Eu sou uma otimista crônica. A criança é uma massinha em formação. Se a gente identificar essas características numa criança, o ambiente pode mudar o prognóstico. Ou pode piorar o prognóstico. Então a gente vê o transtorno de conduta na infância e adolescência, né? Que é aquela criança que não tem... Grave, tá, gente? Criança que não obedeceu pai e mãe, que não quer desligar o videogame, não é isso, tá? Crianças que de forma repetida desrespeitam as figuras de autoridade, não aceitam regras e limites, que têm atitudes frequentemente violentas, de maldade, animais. A gente tem aí o transtorno de conduta. O que é isso? É um transtorno do comportamento infantil e adolescência. Para mim, tenho ele como um sinal amarelo. Para mim, essas crianças deveriam receber ainda mais investimento e atenção. Público mesmo, não só da própria família, porque às vezes a família não tem estrutura para cuidar daquilo. Ou a família também tem um diagnóstico ali dentro. Mas, infelizmente, a gente não tem essa estrutura de prevenção. Então, essas pessoas podem evoluir como um transtorno de personalidade. Por outro lado, uma família que tem uma certa estrutura, que tem um compartilhamento de afeto, ela pode ajudar essa criança a se modular e, no final das contas, ela não fechar o diagnóstico na vida adulta. É isso que alguns estudos de epigenética mostram. Foi feito um estudo com pacientes de famílias que tinham psicopatas. E quando eles eram criados em ambientes tróficos, afetivos, positivos, eles não fechavam o diagnóstico, mesmo tendo a genética. Então, eu sou uma otimista crônica. Eu não sou uma otimista no sentido de que o mundo está melhorando. Infelizmente, eu não acho que está. Mas de que a gente sempre pode investir, sempre tem algo a fazer enquanto aquela pessoa está em desenvolvimento. Então, eu sempre tenho esperança. Agora, se a gente vê que ali não tem rede, que é o que eu via muitas vezes quando eu trabalhei no setor público, no CAPS, uma criança de 8 anos não devia estar usando maconha. Né? Não é? A culpa é de quem? Dos responsáveis. Só? E quem é responsável? É só o pai e a mãe? Não. Ou o pai e a mãe? Não, acho que né? Quem cuida da criança? Teria que ser toda a sociedade. Né? Então, a gente às vezes vê isso. O que vai acontecer com esse indivíduo? Qual que é o prognóstico dele? Né?
E que em Fernandópolis, né? Então imagina que é uma cidade que tem pouca incidência de questões graves, graças a Deus. Imagina nos grandes centros, gente. Então eu sou uma otimista crônica no sentido de ter fé de que as pessoas podem se desenvolver. Mas eu tenho preocupação com a sociedade. Quando eu comecei a estudar, tinha na turma, e ele acompanhou assim, né? Era uma época que a gente estudava a mesma classe, ia primeiro, segundo, terceiro, ia todo mundo junto. E ele batia em todo mundo. Ele virava o prato da merenda. Ele era criança. Criança. E foi assim, né? A gente foi crescendo junto. Então, muitas vezes eu levava pratada de comida, porque eu sempre fui de defender aqueles que apanhavam. Então, eu apanhava junto. Eu não dava conta de bater, então eu apanhava junto. E um dia ele mudou de escola e a gente deu graças a Deus, né? Era pré-adolescente e passou-se muitos anos. Pedrinho estava internado aqui na Santa Casa, e eu já estava 2 dias dentro da Santa Casa. Minha mãe foi para eu poder ir para casa tomar banho. E quando eu voltei, eu entrei, ele estava com a esposa e o filho internado. E quando eu parei na porta, a Ellen criança veio em mim, com medo. Eu tive medo. Naquele momento não era a Ellen adulta que estava ali. Era a Ellen criança com medo da criança que estava do outro lado também. Não era o adulto que estava ali. E aí minha mãe percebeu que eu mudei, né, de fisionomia, sentei, porque eu chego, né, ainda mais que tinha outra criança internada, eu já vou saber. Era no mesmo quarto? No mesmo quarto. E era o filho dele. E era o filho dele. Tá. Então, eu sentei, aí minha mãe falou assim, você não lembra? Aí eu fiz assim, que lembrava, né? Não queria lembrar, mas eu lembro. Que lembrava de tudo o que a gente tinha passado. E aí eles saíram para fazer exame no filho. E aí minha mãe perguntou o que tinha acontecido, aí eu peguei e contei. Porque a gente não contava o que acontecia na escola, né? Na época... criança, a gente não contava. Se a gente apanhava na escola, a gente ficava quieto. Se a gente recebia elogio, a gente ficava quieto. Se sofria, nem sabia o que era. E aí eu contei, mãe, assim, assim, assim. A gente apanhava, a gente, né, ele virava sopa, estragava o material. E se eu chegasse faltando um lápis no estojo, quem apanhava era eu em casa. Então, aí ele voltou com a esposa do exame. E eu aprendi que eu tenho que falar o que eu sinto. Porque eu não queria que ele ficasse no quarto comigo eu me sentindo mal. E aí ele perguntou, eu não estudei com você? Todo feliz. Você estudou comigo. Você lembra que você estudou e que você fazia isso, isso, isso? Você já mandou na lata. Mandei. E ele petrificou? Sim, e ficou muito chateado. Aí ele saiu do quarto, foi embora, ficou só a esposa. E a esposa sentou para conversar, minha mãe também foi embora. E aí ela falou assim, você sabe por que ele fazia aquilo? Porque o pai dele era alcoólatra, batia na mãe. Exatamente. Ele se escondia, se sentia culpado por não defender a mãe. Eu me arrepiei inteirinha. E então, assim, eu aprendi ali também, que muitas vezes a gente não sabe, né? Que é o que a Natália falou. A gente não sabe o que acontece dentro de casa. Então, eu ensino muito ao Augusto sobre isso, né? Quando acontece alguma coisa, corre para alguém e conta. Chega em casa, conta para mim. Porque você não sabe o que está acontecendo na casa dessa pessoa. Sofreu sozinha. Que é o que eu falo. Uma criança, um adulto também, mas uma criança não pode sofrer sozinha. E aí, a esposa dele, depois eu conversei com ele também, a esposa dele disse que ele é um pai maravilhoso. Que ele conseguiu, de alguma forma, reverter aquilo. Ele conseguiu. Foi o oposto do pai, né? Ele cuida de todo mundo, do filho, da esposa, da mãe, ele consegue, porque na época, cuidar. A repetição do pai. A única coisa que eu me arrependo é de não ter pegado o telefone dele, né? Porque o Pedrinho logo teve alta. Se foi você, se você tá assistindo a gente... Você viu que legal essa história? Manda mensagem. Passa o nome e o sobrenome, por favor. Chama no DM. Eu não vou falar o nome dele, porque às vezes ele vai ficar chateado. Chama na conversa. Porque nós somos os reis da ética. Exatamente. Então, assim, ali me ensinou que eu não sei o que acontece dentro da casa. E eu tento passar isso pro Augusto, né? Já chegou histórias e aí a gente vai ver, e aí eu converso com a diretora, e a diretora fala, na casa é assim, assim, assim. Então, é por isso que a criança é desse jeito. Como que você atua, né? Então, essas crianças, elas deveriam ter mecanismos de proteção,
Porque existem formas da gente entender quem são as crianças que são mais ou menos vulneráveis a desenvolver um transtorno no futuro. E a gente tem pouquíssimo desenvolvimento dessa visão de proteção. A gente, às vezes, nem consegue, a escola... então, tem muita coisa que pode ser feita ainda. E nisso eu tenho esperança, de que tem coisas que podem mudar. É que eu não vejo ainda a sociedade se mobilizar para esse tipo de coisa. Mas a gente está começando a falar sobre saúde mental melhor agora, né? Nesses últimos 10 anos, eu acho, na última década. Os tratamentos estão avançando muito também, né? Eu tinha um professor, eu fiz uma residência com psiquiatras e muitos eram psicanalistas. Então, eu gosto da TCC, que são as linhas da psicologia, tem a política comportamental, as duas grandes, tem muitas... e a psicanálise, que é a linha do Freud, né? Então, eu tive muitos professores psicanalistas. E eu tinha um que era um fenômeno, ele falava assim, gente, não cai raio um dia de céu azul. Procura. Tá? Essa pessoa está aqui nessa situação, vai ouvir a história dela. Né? Vai ouvir o que tem atrás. Você deu o exemplo. Né? Aquela criança estava ali sofrendo sozinha. E assim, interessante para mim, depois me analisando, né? Como que eu voltei num passado assim tão rápido, porque ele não fazia mais parte da minha vida, mas de repente eu estava ali, garotinha, né, sofrendo, porque ia me deparar. E eu falei assim, não, mas espera, a Ellen de hoje, ela fala, né? A Ellen de hoje não vai deixar, não vou carregar isso comigo mais um tempo. Eu quero resolver. A Ellen está dando uma aula aqui pra gente. Do exemplo com a força das vivências da infância. De como as vivências da infância... Então, você não foi a criança que tinha violência dentro da sua casa, que o pai bebia e batia na mãe. Você foi a criança que tinha uma violência na escola de um colega que você não sabia, mas você lembra daquele sentimento e ele volta com toda a força. Então, as vivências da infância, embora seja um período curto... É o gatilho isso, né? São 12 anos, né? Aí mais a adolescência, que também é um período muito importante. É um período curto, você vai viver 70, 80, 10, 12, mas é aquilo que vai criar os seus referenciais. Então, você está dando um exemplo claro. Olha lá, eu senti aquilo que eu sentia na infância. Então, às vezes, se você viver situações que te levam, às vezes nem é consciente, você teve consciência total naquela hora. Você vai se sentir de uma forma que você não entende muito bem de onde isso está vindo. Né? Que medo é esse, que né? Que é isso? Mas você na hora amarrou já, você amarrou. Mas é muito comum que não seja tão óbvio e que a pessoa esteja ali numa angústia de coisas que remetem a outras, né? Então, por isso que a mente é tão fascinante. E por isso que a gente tem que cuidar da infância, dos nossos filhos e dos filhos dos outros. Porque eu não acho que a gente tem que pensar só que atender na nossa casa, não. Claro que não. Eu acho que a gente tem que ser uma sociedade que também olha para as outras crianças. Vocês fazem isso muito no movimento. Vocês estão cuidando das crianças que não são da sua família biológica. Vocês estão proporcionando a elas uma possibilidade de envolvimento comunitário, de experiências boas. Isso faz muita diferença para a vida, né? Faz. Então, muito legal. Gostei. Não, e realmente, falando dessa questão de criança, é uma coisa que eu ando pensando muito, principalmente que eu lembro muito das aulas da faculdade, né? E eu vi muita coisa, acho que por ser Janeiro Branco, né? Aí o povo fala, eu adoro isso, porque daí chega Janeiro Branco, Setembro Amarelo, o pessoal fala de tudo na internet, depois volta tudo. Mas sobre como ter, na palavra não é empatia, mas vamos usar ela, principalmente com criança, porque a criança cresce com aquilo, tipo, ai, não pode fazer isso, ai, você é gorda, ai, você não dá conta de fazer isso. E vai indo tão assim na criança que quando ela cresce, a chance de dar Ela fica com aquilo, de né? dar ruim é muito grande. Se ela escutou muito isso, ela fica com aquilo, né? E a gente tem ainda muito essa questão de cobrar da criança uma atitude que não é da criança, né? Hoje uma pessoa foi ao consultório e falou, minha filha está com hipótese de hiperatividade, ela não estava aceitando muito bem. E aí, minha filha mudou o comportamento, antes ela era super simpática, ela chegava e cumprimentava as pessoas, hoje ela não cumprimenta mais. Aí as pessoas acham que é uma criança mal educada. Eu falei para ela, olha, quem critica uma criança, um adulto que fala, essa criança é mal educada, essa criança é chata, pelo amor de Deus, é uma coisa, não tem cabimento isso para mim. Entendeu? Um adulto que faz crítica do comportamento da criança, você não sabe nada, não tem noção de se aquela criança tem uma dificuldade, sabe? Então eu falo, por favor, desconsidere isso, não deixe essas coisas crescerem dentro de você, porque aí você começa a pressionar a sua criança para fazer uma coisa que ela não é um problema, ela é tão pequenininha, né? Vamos ajudar ela, vamos dar um modelo diferente.
Mas é isso mesmo, a gente às vezes acaba ali na cabeça da criança, cobra, e aquilo sobra pra E eu vida falo adulta. assim até na gente, né? Quando a gente começa. Eu falo, todo mundo tem que ler, aprender sobre o assunto. Por exemplo, eu tinha muita mania de encontrar meus primos e falar assim, me dá um beijo. Aí eles falam, não, porque não quer, gente, tá brincando. E eu falava, eu vou ficar triste. Aí depois, gente, eu não posso fazer isso. Você não pode fazer, a criança não quer, não quer. Você vai dar beijinho que você não quer? Então aí a gente vai evoluindo e entendendo que você não pode cobrar A gente tem muita expectativa, comportamento de da adulto numa criança. Eles não estão prontos, a gente tem que dar um modelo. Então, toda vez que você quiser mudar o comportamento daquela criança, dá um modelo para ela. Faz você o que você queria que ela fizesse. Você é modelo para ela, ela vai aprender com você, ela não vai nascer sabendo. Né? Sim. Então, eu acho muito engraçado isso, mas a gente vai mudando a visão também. Talvez eu já tenha, em alguma época da minha vida, criticado uma criança que, essa criança é birrenta, essa criança é chata. Mas hoje eu não vejo cabimento nisso, entendeu? Eu acho que as pessoas, elas precisam mais se voltar para o que elas podem fazer, né? O que eu posso fazer se essa criança está assim? Ô, Amanda, e como que é conciliar a sua vida? Mãe, É difícil. profissional. Eu não dou conta, viu? As pessoas acham que eu dou conta, eu não dou, tá? Não dou conta de tudo, sobra um monte de coisa sem fazer, tem um monte de projeto incompleto. Mas foi um plano meu ter muitos filhos. Era um Foi, desejo. eu ia perguntar. Seu? Hoje 3 é muito, no passado não Sim, era muito. é. Hoje eu falo que eu tenho 3 filhos, as pessoas Nossa. assustam, eu queria ter 4. Quando eu encontrei meu marido, ele queria ter 1. E você é 4. Eu venho de Quatro uma menos. família... Aí parou no 3. eu tenho 3 irmãos. Aí, então nós crescemos em 4. Então certamente que para mim foi bom, porque se eu comecei a namorar, falei para ele eu quero ter 4 filhas. Mas aí, como eu comecei já um pouquinho mais velha, né? A gente trabalha e tudo, eu fiz planejamento todinho, aí eu já tinha 30 e meu filho mais velho está com 9, eu tenho 42. Então, ele nasceu, eu tinha 30, ele vai fazer 10 esse ano, né? Então, eu já tinha 32 para 33 anos, aí a mais nova está com 4, então eu já tinha 38 quando ela nasceu. E a gente vai cansando. Então, se eu pudesse dar uma dica para eu mais nova, teria começado antes. Que não que ia ter 4, mas eu ia ter mais energia, né? Mas eles são a minha prioridade. Também meu trabalho é uma prioridade, mas meus filhos são. Agora que a pequenininha está com 4, que eu estou conseguindo voltar a fazer muitos planos profissionais, reciclagens, atualizações. Estou sempre estudando, né? Mas, assim, não dou conta. Eu só dou conta porque eu tenho uma rede de apoio fantástica, né? Tanto meu marido participa, tenho pessoas que trabalham com a gente, tenho família aqui dele, minha sogra, meu sogro que agora não está aqui, um beijo para ele, e eu tenho rede, porque eu não consigo mesmo, não é possível dar conta da vida profissional e da família sem ter ajuda, né? E tem outra coisa, eu aprendi que tem coisa que eu não preciso fazer. O que é essencial Amanda fazer, que é insubstituível? Atendimento, que eu não posso atender todo mundo também, então diminuir os horários. Cuidar de mim mesma, que eu estou tentando melhorar com isso porque eu não consigo muito. E estar com os meus filhos, ninguém pode substituir isso. Uhum. Agora, eu peço ajuda para um supermercado, eu delego ali o cuidado, eu estou na minha casa, tudo, mas eu confio nas pessoas, peço ajuda. Eu peço muita ajuda. Aquilo que eu não precisa ser eu passo. Delega. Eu não sou centralizadora, porque eu não dou conta. É muito difícil dar conta de tudo, né? Acho que a gente tem que se libertar também, a mulher, né? A mulher é muito sobrecarregada, eu sou sobrecarregada, né? Mas eu delego muita coisa. Então, para tentar dar um pouco de conta. Mas a gente sempre acha que falta, né? A gente sempre culpa, né? Mas, assim, não me arrependo, não. Tá tudo bem. Você fala muito sobre família, amor, eu assisti algumas palestras suas, né, na igreja, vi algumas lives, né, que você fazia com o Padre Eduardo. Na pandemia, né? Isso, na pandemia, sobre a família, sobre o amor ao próximo, né, sobre como lidar com a tecnologia. Acho que a última que eu vi no Centro Pastoral foi sobre a tecnologia. Tem uma de tecnologia, né? Porque eu sinto eu acho que o que você está lembrando, talvez ver se eu estou certa, é que os vínculos eles têm perdido espaço, né? Isso, para o celular. O celular, e como que a gente equilibra isso Isso. hoje, né? E é uma ameaça mesmo, eu acho, né? Então a tecnologia ela tem os dois lados. Na minha casa não é diferente das outras, tá?
Os meus filhos gostam muito da tecnologia, eles gostam de jogar. Eu liberei celular mais esse ano, mas o mais velho demora mais, aí o do meio já está fazendo, né? Já tá, porque já tem lá. Só que esse ano eu já proibi, já não tem na minha casa mais YouTube, nem Roblox, porque eles puderam ter a experiência, mas eu não gostei, eu achei que ia fazer mal para eles. Então eles podem acessar, eles jogam algumas coisinhas, mas a gente tem um tempo que a gente desliga a internet da casa, inclusive para os adultos não mexerem. E né? consegue. Conseguimos, mas tem que manter uma vigilância, porque é muito fácil a regra ser esquecida e de repente está tudo igual estava antes. Só que aí começa a perder qualidade, as crianças ficam irritadas. Então, aí eu fui deixando, mas sempre, nunca largo mão, né? Sempre estou de olho. Mas não é bom, não estava sendo bom na minha casa. Então, a gente tirou o YouTube e o Roblox da minha casa. Eles gostavam bastante, mas entenderam. Não houve... Eles aceitaram quando houve as ocorrências que me levaram a fazer a proibição. E eles não... Aí eles perguntam, quando eu vou poder voltar? Eu falo, eu não sei ainda. Podem jogar um pouco, tudo, mas assim, pais, fiquem atentos, viu? Você explica. Explica o porquê que não sempre pode. tem um motivo, né? Teve um comportamento que levou a isso. E eu explico muito para os meus filhos sobre a necessidade de que as crianças desenvolvam múltiplas habilidades. Por que o dono da Apple não deixava os filhos mexerem, né? Porque uma criança ela tem que aprender a brincar, resolver um problema, ficar à toa. E quando você está na internet liberada, eles vão passar o dia inteiro na tela. Sim. E aí eles vão aprender alguma coisa no YouTube? Ah, vão. Tem coisas que ensina, né? Tem coisas educativas, tem coisas boas. Eu acho que tem muita coisa boa da tecnologia, mas também vão estar expostos a pouco relacionamento social e a muitos conteúdos que você perde o controle. Não tem como o pai e a mamãe ficar o dia inteiro supervisionando o conteúdo do YouTube. Então tem que ter aqueles aplicativos de controle parental. A gente não pode largar a mão. Eu acho que a gente está vindo de um momento que as pessoas estão começando a perceber isso. Porque a dependência está muito grande e aí tem um aumento da desatenção e da depressão. E da perda completa de controle sobre o que as pessoas estão consumindo, né? Então eu acho sim que a gente tem perdido espaço de afeto e vinculação por conta de tá muito digitalizado. Eu viajei para fora do país agora e também uma coisa que a gente combinou com os nossos filhos, que eu nunca gostei, foi de celular à mesa. Eu não gosto de celular à mesa. Então eu sempre falei, eu não gosto de celular à mesa, não gosto de celular à mesa. De repente eles estavam assistiam TV às vezes para comer, de repente esse tablet veio para a mesa, aí eu não tenho mais. E isso se faz também quando a gente está fora de casa, jantando ou almoçando. Eu só libero se for uma situação muito caótica. Porque a criança para, né, gente, quando está no celular. Está no restaurante, elas param. Mas eu tenho esse acordo com eles. Nós não comemos com o celular. E quando eu viajei agora para fora do país, eu percebi que lá também não. Poucas crianças, os pais estavam liberando o celular na mesa. Se você sai aqui, no Brasil, tá muito. Muito, muito, muito. Eles É justamente por conta de que aí eles não aprontam, né? É, Fica no celular. quer paz um minutinho e deixa a Nossa. criança lá. Tem uma coisa que me irrita, é pegar e dar o celular pra criança, ao invés de ter uma criança, sei lá, dar o celular pra criança, A criança tipo, para. fica quieta aí. A criança para. Dá o celular pra você ficar quieta. É. Olha, isso aí, não sei. Cuidado, sabe? assim, eu não julgo também, é porque Eu também não. estratégia de guerra. Eu também não estratégia de julgo. guerra. Às vezes, se eu tiver numa situação que eu não consigo focar na criança naquele momento, pode ser que eu dê sim o celular, mas não pode ser a regra. Porque aí você está falando de alguém que para de interagir e está sempre com o celular. Está acontecendo muito. Está acontecendo muito. Mas a gente não tem como saber ali naquele cenário quem que está largando mão e deixando... Porque às vezes, Delmar, é uma mãe que trabalhou o dia inteiro, É. aí lutou para se arrumar para poder sair, E ela quer comer. e ela aquele quer prato de comer ou comida. ela quer interagir com os amigos, mas tem a criança que ela não podia deixar Se em a criança casa. não ficou o dia inteiro na TV aquele dia, no celular, por exemplo, agora, eu estava saindo de casa, perguntei para minha secretária, tá tudo bem com eles? Ó, deixei eles jogarem um pouquinho, porque eles não jogaram hoje. Tá bom, pode deixar, eles não jogaram hoje, eles podem jogar um pouco por dia. Que não seja aquele jogo que está proibido. Mas se a criança ficou... Tá existindo a negligência, tá existindo. A gente nunca sabe sem conhecer. Então não se irrita, não.
A menos que você saiba que aquela pessoa faz aquilo cotidianamente, reiteradamente, ela não liga para aquela criança. Aí você falou assim, pode. Aí ela merece ser Aí você falou assim, pode, tá bom. Não, porque a gente não faz. Porque às vezes a pessoa só quer comentar, Não, só quer falar com a amiga. Ela só Mas quer só conversar. saber se for assim, eu posso, já tem uma licença Porque tem poética. coisas que são revoltantes. Não, Tem coisas que são revoltantes. uma coisa que, tipo assim, eu, às vezes é... E também tem o outro lado, né? Que eu já vi algumas pessoas falarem assim, nossa, mas... É tipo, olha a criança fazendo bagunça. Mas ela é criança, ela tem que fazer bagunça, sei lá, tem que se sujar, ela tem que, sei lá... Desculpa, quebrar um vidro, sei lá, matar Ela uma planta. ela tipo, tem que correr no corredor da igreja. tipo assim, sabe? Vamos Ela tem que segurar. chutar- ela tem que chutar Vamos segurar. Uma bola que vai bater na planta e vai morrer. Não segura, infelizmente, deixa ela tem que ser criança, gente. Tipo assim, eu falo que é igual aquela leitura bíblica que fala, tem tempo pra tudo. Tem tempo pra ser criança, tem tempo pra ser jovem. Então, tipo, tem tempo pra tudo. É. O que é errado é você querer um comportamento do adulto na criança, como a gente tá falando. Mas criança ser criança, deixa criança ser criança, pelo amor. Mas se passar do limite, tem que orientar. Entendeu? Então, ele tem que ter a liberdade de movimento, desenvolvimento, brincar, se desenvolver. E tem que ser corrigido também. Né? A gente tem que falar para a criança, ó, isso aqui que você fez não foi legal, você quebrou a planta. Né? Você manchou a parede da tia de bola, você achou legal? Não. E às vezes eu faço limpar. Entendeu? Ó, você fez isso aqui, você vai arrumar, porque não é a sua casa. Mas eu concordo com você que a criança tem que ter uma liberdade de desenvolvimento, né? Com uma supervisão, porque aí vem o adulto supervisiona, parece tão fácil, né? Na Super teoria. fácil, E aí, ó, não, isso aqui não. Aí esse aqui chegou esse limite, né? Isso aqui você não vai ficar andando, meu filho, quero andar no patinete tal hora da noite. Não vai. Isso aí você não vai fazer. Você vai de dia, né? Então, a gente tem que estar ali, tem que saber qual que é esse equilíbrio. Esse é o segredo, é o prêmio, o troféu. Você conseguir dar liberdade, dar o limite num equilíbrio que traga desenvolvimento bom, né? Isso aí a gente sempre se questiona, né? Se eu tô fazendo, se tá fazendo certo. Dura também largar a mão também não é legal, não. Não, é porque é legal assim. Eu sou mais velha, a Paula é mais velha, Ellie, você é mais velha? Pode falar, não precisa ficar com medo. Olha, Sou a Ellie com esse cabelo que super combinou com ela. Tá Sou mais parecendo- velha, o Delmar, Ó. 4.3, sou a mais Tá velha Hoje da eu te turma daria aqui. 3.2. Não, em relação a irmãos. Em relação, sou a mais Em relação a velha. irmãos, não. Da gente não, Ellen, tá? Eu achei que você tava fingindo que Não, tinha nós somos- esquecido. eu sou mais velha. Eu sou a mais velha. Eu sou a mais Porque, velha das assim, irmãs. E, por exemplo, eu lembro de questão de infância, tipo assim, da infância da minha irmã. Assistir desenhos com ela, tipo, fazer tipo assim, ela queria brincar junto com ela. Assim como quando eu era mais velha, por exemplo, queria soltar pipa, meu pai soltava pipa comigo, meu pai me ensinou a jogar futebol de botão e por aí vai. Então, assim, isso ajuda, teoricamente, esse acompanhamento, igual vocês estão falando, ajuda num crescimento muito. ordenado da Muito, criança e muito. tudo mais. Então, é interessante. É muito. Né? E é legal você, tá vendo? Você deu um exemplo, futebol de botão. Não tem mais hoje muito, né? Saudades Mas, da minha poxa, mesa. era muito legal jogar futebol de botão. E é uma habilidade que a criança aprende. Então, é um exemplo, né? Jogava, brincava disso, daquilo, brincava na rua. São habilidades, a pessoa desenvolve mais o corpo, né? Então, eu não sou contra a criança usar a tecnologia, mas ela tem que ter o cuidado. E a gente está perdendo totalmente. Tem dois estilos de parentalidade que não são legais, que é o muito liberal, que é aquele pai, aquela mãe que não põe limite, que é negligente com a criança, que não está presente. E o hiper autoritário também, aquele que reprime, que é tudo do mesmo jeito, a criança não consegue se expressar. Então, o tipo intermediário, que é o que se impõe na hora adequada e dá liberdade na hora adequada, é o tipo que é mais saudável, né? O duro é a gente se entender para saber qual é o nosso tipo, né? Então, a gente precisa estar de olho. Tenta um equilíbrio entre os dois. É um Que aí- segredo, né? Mas assim, para isso você tem que ter autoconhecimento. Saber o que você está fazendo, qual que é o meu estilo, como que eu estou me comportando. Porque todo mundo acha que está fazendo melhor, né? Sim. É. Tem isso também. O Amanda, e assim, sobre educação, no caso, né, das suas crianças, você e o Leandro conseguem o acordo de que vai seguir dessa forma. A gente não tem divergências em relação à educação deles.
Eu me expresso mais, né, lá em casa, e meu marido confia bastante nas coisas que eu expresso, ele me cobra bastante até de estar mais presente, eu acho assim, a presença do pai é fundamental para a estruturação do indivíduo. Sim. Então, por mais que eu tenha essas ferramentas, que eu saiba a teoria, que eu converso muito com as crianças, eu falo para ele, você tem que estar aí, você tem que estar presente, né? Você tem que fazer coisas com eles, né? Então a gente tem sempre essa procura, né? Mas a gente não tem grandes divergências sobre... às vezes, se você comprou isso, eu acho que você devia ter comprado. Mas a gente conversa, a gente não costuma ter conflitos, não, né? As crianças, elas... No caso, assim, eu acho que por algum motivo, né? Eu tenho na minha casa crianças que precisam de intervenções, são crianças extremamente inteligentes, especiais, mas que fazem acompanhamentos. Um filho meu tem TDAH, tem a dislexia. Eu falo sobre isso porque eu acho importante, né? A gente entender que pode acontecer o transtorno de aprendizagem, de desenvolvimento em qualquer família, né? E aí a gente tem o desafio de levá-los ao desenvolvimento melhor possível, né? Então isso gera também bastante preocupação na minha casa, mas eu sempre acho que a gente está fazendo o melhor que a gente pode e estamos cuidando deles, né? E em dupla, porque o casal tem que conversar, né? O casal tem que conversar. Se o casal se afasta, é muito difícil cuidar dos filhos, né? Então eu sempre procuro, se a gente está num dia que não está bom, eu sempre vou atrás de resolver, porque senão despica nas crianças, né? E a gente já tem tantas coisas para cuidar. Então a gente tem uma afinidade boa, sim, nesse sentido. Não consigo lembrar de algum episódio de uma grande discordância para te contar. Eu sou casada há muito tempo também, e às vezes as pessoas até estranham quando eu falo assim, gente, eu nunca fui ofendida verbalmente pelo meu marido, a gente nunca exaltou a voz, isso nunca, porque ele não é nem louco de gritar comigo. Meu marido é mais estouradinho, viu? É. Tem um gênio forte. Meu filho mais velho também, a minha menina também. Mas aí eu vou modulando, a gente se complementa, né? Então, se falar do jeito que eu não gostei, eu já falo, não gostei, não era pra tanto, né? O que tá acontecendo com você hoje? Você tá no dia bom? Porque eu não tô vendo motivo aqui, né? Então, geralmente, óbvio que nada é perfeito, né? Você briga Sim, às vezes, não. né? Eu brigo às vezes. Não, mas é uma coisa que eu sou muito preocupada, assim, a gente vai falar coisa séria nunca perto das Nunca perto das crianças. crianças, né? E se a gente tá meio tensionado, as crianças percebem, elas tentam ajudar, é bem legal, sabe? Então, eles estão bem, eu acho que da forma como vai funcionando, mas a gente sempre tem inseguranças, né? Sim. Pro futuro, a mãe Sim. pensa no futuro o tempo todo, né? Eu não sabia da dislexia. Dislexia. E, eu tenho um diagnóstico em casa de dislexia. E descobriu? E as outras crianças têm um risco também. Descobre, é difícil isso. Essa é uma questão difícil, assim. Por isso que esse ano eu tô com o objetivo de voltar ao meu atendimento para crianças novamente, com dificuldade de aprendizagem, porque eu tenho formação para atender crianças, mas faz uns 6 anos que eu deixei de atender crianças no meu consultório e tem uma psiquiatra infantil que atende comigo, a doutora Mariana, ela é excelente. E aí tem aí essa questão que para mim não é à toa que eu tenho a experiência de ter na minha casa um transtorno de aprendizagem, que a dislexia é um transtorno de aprendizagem. Ela não compromete a inteligência, são crianças geralmente muito inteligentes, comunicativas, criativas, mas ela é um transtorno neurobiológico, então ela compromete a capacidade da criança decodificar símbolos. Então, as vias cerebrais de decodificação, tem algumas que são invertidas, então a criança ela demora muito mais para aprender a ler e a escrever. E vocês perceberam? E a gente foi percebendo, só que a pandemia atrapalhou. Não, a gente. A pandemia atrapalhou muito, porque o meu filho mais velho entrou no primeiro ano da pandemia. E aí toda criança atrasou, né? Então, mas aí no fim do primeiro ano, com toda a intervenção que a gente estava ali com alguém para ajudar ele em casa, eu fui procurar ajuda e no outro ano eu já tive a hipótese diagnóstica, né? Mas é um transtorno que não se diagnostica antes dos 9 anos. Então, você suspeita antes dos 9, faz a intervenção e com 9 você fecha o diagnóstico. Então, ano passado, a gente fechou o diagnóstico
E ele está em acompanhamento, é uma criança maravilhosa, super Sim. interessante, tem um potencial comunicativo, criativo, empreendedor, tem os potenciais dele, tem as dificuldades, porque ele é uma criança impulsiva também, então. Mas estamos lidando, estamos levando, aí tem toda a necessidade de conversar com a escola para, se necessário, adaptar conteúdos, adaptar avaliações, mas ele tem o acesso, então isso me sensibiliza muito, né? Eu tive um processo difícil de conseguir o tratamento para ele, o diagnóstico, e eu sou uma psiquiatra, que sabe que tem condição financeira de procurar um tratamento. Aí eu comecei a atender, fiz 2 anos um trabalho voluntário lá na COFASP. Primeiro eu atendia só voluntário, uma vez por semana no Araguaia, depois eu levei os internos da medicina para atender comigo. A população vulnerável que não estava conseguindo acessar tratamento. Aí eu voltei a atender crianças. E aí eu penso assim, como é difícil para quem não tem informação e tem um transtorno, a criança cresce achando que é incapaz. Aí, por isso, esse ano eu quero desenvolver um projeto de novo lá na COFASP, de abordagem de transtorno de aprendizagem. Aí eu estou me capacitando para isso, vou fazer um chamado de voluntários. Então, quem quiser aprender, já gosto disso, eu quero criar uma equipe para ajudar tanto as crianças que não têm acesso ao tratamento, quanto no futuro as que também têm acesso, porque é difícil para quem tem e para quem não tem condição financeira. E as histórias de vida lá Não, de todo mundo, né? Mas, sim, quando a gente tem mais vulnerabilidade social, mais... aí você vai ter também uma camada maior de risco, né? Uhum. Então, aí a gente vê, assim... Aí me sensibiliza muito, porque eu penso que o meu filho teve abordagem, tá indo bem, tudo, e quem nem tem noção do que é isso? E eu acho assim, a sua fala ela é muito importante, né? Sim, eu falo porque dentro de mim é bem resolvido, né? Mas, assim... E para ele vai fazer uma diferença muito sabe, grande, né? lá na adolescência, na fase, né, da juventude. Hoje ele sabe, né? já. A gente já Então, trabalhou com ele esse conteúdo, porque a criança percebe, né, a diferença. Então a gente já ele sabe que ele tem dislexia, ele fala. Olha Só que só. a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Sabe de leve, sabe que o Einstein e o Tom Cruise eram disléxicos. E ele sabe explicar o que é? Ele sabe um pouco, né? Ainda não sabe 100%. Ele sabe que ele tem uma dificuldade de leitura e escrita. Né? Essa questão mais específica, um dia ele vai saber, né? Mas ele fala, eu sou disléxico. É interessante. Então, eu quero que ele cresça como uma característica. E a gente explica o TDAH e a dislexia como uma criança que tem superpoderes. Porque do mesmo jeito que ele tem dificuldades, ele tem superpotenciais. Só que a gente precisa trabalhar a potencialidade específica de cada um, né? Eu na minha casa e cada pessoa na sua casa, né? Então, a gente tenta trazer o lado positivo, porque a autoestima deles pode ficar comprometida, tanto de quem tem um TDAH e não... Porque vai ter mais dificuldade com os amiguinhos, né? Sim. Então, e às vezes na escola os amiguinhos não são muito gentis. Não tenho nenhum problema nada do meu filho, ele nunca me trouxe nenhum relato de alguém ter tratado ele mal por conta disso ou ter humilhado, alguma coisa. Mas não é a regra. A regra é que a criança seja taxada, né? De incapaz. De lerda, de... Aquela palavra que eu não gosto de usar, que as pessoas usam. Burra. Odeio, né? Mas, assim, o fato dele ser orientado já ajuda caso aconteça alguma coisa, né? Talvez ele saiba se defender. Se defender e também vá conseguir levar para vocês, sim, dentro de casa. Espero que sim, Ellen. A gente nunca tem certeza, né? Porque é como você falou, antigamente não se falava. Eu mesmo não contava para os meus pais o que acontecia na minha escola, né? Ele é mais fechadinho, mas assim, a gente tá trabalhando. Estamos sempre trabalhando. Em casa, no consultório. Mas é interessante. Mais alguma? Eu ia só perguntar, assim, para finalizar o assunto sobre, né, a saúde mental, assim, do que você acha mais importante, né? Já que a gente está nesse mês e deu certo de você vir aqui bem, né, nesse mês tão importante. O que você tinha para falar, assim, para a galera que vai assistir sobre esse tema? Gente, saúde mental é uma construção e é ouro, tá? Então, cada pessoa precisa entender o que faz bem para você, o que não é legal, um pouco da sua história, as coisas que são difíceis, tentar ir procurar ajuda para trabalhar, priorizar, porque uma coisa que a gente não entrou aqui, que eu falo muito,
de como as pessoas hoje estão buscando o alívio do sofrimento com coisas que vão trazer mais problemas, né? Que são as dependências, as compulsões. Então eu sempre falo, se volte para você, se conheça. Hoje existe um projeto em São Paulo de uma ONG que está propondo que as pessoas façam um checklist de saúde mental. Tipo uma forma de ter um fluxo de atenção para as pessoas poderem parar e olhar, pô, não estou muito legal, o que está acontecendo comigo? E eu acho que a gente está entrando nessa era de que a saúde mental vai ser, as pessoas vão entender e vão aprofundar melhor. Então você está fazendo psicologia na época certa. Porque não tem como um robô substituir a empatia e a humanidade e esse desenvolvimento profundo que a gente tem quando a gente conhece o outro e se dá esse tempo, né? Então eu falo para as pessoas, se conheçam, tá? Procurem ajuda, falem. Se está em sofrimento, não consegue falar com um amigo, não consegue falar com o pai, com a mãe, tem vários canais. A cidade tem o CEAPSE, que é o serviço ali ligado à igreja também, que é maravilhoso. Eles proporcionam atendimento psicológico com valor social. Parabéns para eles, para a Edilane, que está à frente, para todos os psicólogos. Eu sempre falo bem, porque proporcionou acesso em Fernandópolis à terapia. E tem onde procurar ajuda, tá bom? Então é isso que eu penso. Eu acho que saúde mental é uma construção diária. Ela não é fácil, mas é toda uma atenção para si próprio, né? E para se cuidar. Se preservem, né? Preservem a sua saúde. Então, acho que é isso. Ô, mãe que fala. Maravilha. A gente gosta que fala. A gente também gosta de falar. E fala sobre tudo, sobre família. Então, agradecer. Eu que agradeço. Amanda, eu gosto muito de falar, né? também. Então, sempre pela me sua dão participação. Espero que chegue a muitas pessoas, né? Que as pessoas façam uma autoanálise, né? E comece, às vezes, pela terapia, ou se achar que precisa, né? De procurar um psiquiatra. Sempre procure se achar que precisa. É melhor avaliar mais e a pessoa falar assim para você, ó, não precisa vir mais aqui, do que ficar sofrendo sozinho. Exatamente. Então, muito, muito obrigada mesmo Eu pelo que seu agradeço. tempo, né? Amei. Eu Agradeço o pessoal aqui do podcast. Gente, eles são muito simpáticos. São comunicadores natos. Então, assistam e venham, que é muito bom. Obrigada. A gente precisa de mais histórias. A gente adora. É isso, então. Muito obrigada, Amanda. Quinta-feira agora já, né? É na outra. Não, É na próxima quinta. Próxima Na próxima quinta-feira. Quinta já. Doutora Amanda. É isso. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigada, pessoal.